Sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre a genese da criação. Então, para abrir a nossa reunião hoje, queria pedir para a irmã Silvana, que está conosco, fazer a oração de abertura e depois nós vamos começar a falar sobre esse tema e entender o que isso significa. Amém? Pai amado, Pai eterno, agradecemos, Senhor, por mais um dia que nos concedeu, mais um dia que se findou. Agradecemos toda a sua proteção, agradecemos todo o teu amor, toda a tua misericórdia que o Senhor tem nos dado até aqui, Pai. Agradecemos também por mais um encontro aqui com as mulheres, Pai. Tem sido uma bênção, principalmente na minha vida, Pai. Eu te louvo e te agradeço por mais essa oportunidade. E tenho certeza que as minhas irmãs aqui também participam desse meu pensamento, Pai. Somos muito gratas por tudo, Senhor. Pai Todo-Poderoso, pedimos perdão de todas as nossas faltas, as nossas falhas, Pai. Perdoa-nos. Também pedimos que possamos ter um encontro aqui, que tudo ocorra conforme a tua vontade e não a nossa, Senhor. Que a Rosângela possa ser usada, Pai, como tem sido até aqui, através da tua vontade, Pai. Tudo isso, Pai, nós pedimos e nós te agradecemos, em nome de Yeshua. Amém. 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 Então, que sejamos todas bem-vindas, né? E com o coração aberto, nós vamos tratar de alguns pontos. Eu vou falar um pouco aqui de ciência, eu vou falar um pouco aqui de psicanálise, né, que é o que Deus tem me dado de conhecimento, né, e vou falar da palavra de Deus. Então, nós vamos linkar tudo isso para entendermos a estrutura de toda a criação. Por quê? Porque quando a gente lê lá em Gênesis, capítulo 12, né, nós temos lá que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança os criou, né? E com isso, ali, Gênesis, mais especificamente, capítulo 1, versículo 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então, a gente vê aqui que tanto o homem quanto a mulher, apesar das suas diferenças de aspectos físicos e fisiológicos, e psíquicos também, nós fomos criados à imagem, os dois, à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma frase que nós devemos ter em mente. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Gravem isso, tá? Continuando. As diferenças, né? Que na verdade, quando nós olhamos para o homem e para a mulher, nós temos algumas diferenças físicas. Nós vamos começar agora com a ciência. O que a ciência fala de diferença entre homem e mulher, tá? Para nós entendermos e construirmos esse pensamento da genese da criação. Então, nós vamos ver na questão esquelética o tamanho e densidade óssea. O homem tem a estrutura maior que a mulher, certo? Todas concordam com isso, né? Nós já estudamos isso, inclusive na escola, né? Os ossos dos homens são maiores, são mais longos, mais densos, né? O das mulheres, a estrutura da massa corporal já é diferente, né? Os ombros do homem costumam ser mais largos, a caixa torácica dos homens são mais amplas, né? O homem tem uma estrutura do peitoral mais forte, o crânio costuma ser maior também do que a mulher. Na questão de massa muscular, né? Os homens geralmente possuem uma massa muscular maior, e isso se dá por causa da testosterona, né? A força, em média, de um homem é sempre muito maior, né? Em torno de 60% a 65% maior do que da mulher, se a gente comparar homem e mulher. A distribuição dos músculos da massa muscular também varia.
Os homens têm a maior massa muscular na parte superior do corpo, enquanto nós, mulheres, temos uma distribuição mais equilibrada. As fibras musculares são um pouquinho diferentes, né? Os estudos sugerem que as mulheres podem ter maior proporção de fibras musculares. Se você for ver, não sei quem tem aqui marido que vai na academia, gente, precisa perder peso, a gente, ó, tá lá suando, derretendo, pode ir todo dia. No final de um mês, vai lá dar 500 gramas menos. O homem vai lá 2, 3 vezes por semana, dá uma corredinha, no final do mês foi 5 quilos. É impressionante. Isso não como é que é a invenção da Rosângela, não. Se o homem fizer direitinho, no final de um mês, ele vai perder 5 quilos frouxo, assim, ó. Ele seca. E a mulher foi lá 500 gramas, né? Por quê? Justamente por causa dessa estrutura muscular e esquelética que é diferente do homem e da mulher, tá? O sistema nervoso, tamanho do cérebro do homem é maior, 10% maior, do volume, né? Mas não se traduz diretamente em diferenças de inteligência ou capacidade cognitiva. Significa que ele tem mais massa cinzenta. A estrutura do cérebro entre a proporção da massa cinzenta e a branca entre homens e mulheres. As mulheres tendem a ter mais massa cinzenta, enquanto homens podem ter mais massa branca. Isso são padrões de conexão entre neurônios que podem variar. Você vai me perguntar, por que você está falando tudo isso? Logo você vai entender. Altura e peso. Em média, homens são mais altos e mais pesados por causa da densidade óssea do que as mulheres. A voz do homem geralmente é maior, o que ressalta as cordas vocais, ela é mais grave, e eles têm o pomo de Adão, né? Que destaca essa voz do homem. Já a mulher, a voz é mais fina, e nós não temos esse padrão, e esteticamente nós não temos esse padrão. Flexibilidade. Homem não é flexível. Essa flexibilidade, ela se dá maior na mulher por causa de um hormônio que nós temos, progesterona, que é um dos fatores responsáveis para a produção de leite. O homem não tem. Por isso a mulher é mais flexível que o homem. O homem, ele é mais rígido, ok? Aqui eu trouxe uma pincelada do que a ciência fala das diferenças entre homem e mulher. Lembrando que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se eu tenho um homem que é mais forte e eu tenho a mulher que é mais frágil, eles se tornam complementares, ok? Na distribuição das tarefas. Complementares. Os dois se complementam. Aquilo que a mulher não pode fazer, o homem tem capacidade física de fazer, ok? Então vamos lá, porque a psicanálise fala a respeito do homem e da mulher, da estrutura do homem, né? O homem, né, o masculino, se posiciona em relação ao falo simbólico, como faláquio, ou seja, ele se identifica com a posse, em busca de exercer poder, desejo que ele representa. O homem, em sua teoria, mais definido por uma relação de poder. A mulher se posiciona como não toda fálica. Isso significa que, embora ela também se relacione com o desejo, poder simbólico, o prazer feminino excede a isso. É o que torna a feminilidade mais enigmática e menos totalizável. A mulher não é definida apenas pela falta desse
desse poder de exercer esse todo, né, que a psicanálise chama de fálico. Ela, o que ela deseja, o que ela é movida, o que ela é definida é por algo que vai além disso. E é indizível e muitas vezes misteriosa para o próprio feminino. Isso quem fala é o Lacan. Tá? Já a Melanie Klein, ela diz que as fantasias inconscientes, as angústias do bebê em relação ao corpo materno, são fundamentais na construção da identidade do gênero. Então, as primeiras experiências com a mãe são cruciais para a formação das primeiras identificações do ser. A internalização e as fantasias são associadas, moldam a psique de ambos os sexos, embora de maneiras distintas. Melanie diz que a feminilidade enfatiza o papel da mãe, abriu caminho para a compreensão da feminilidade que não se baseia apenas na questão física, né, ou a diferença física entre homem e mulher, mas a capacidade de reproduzir. A maternidade é a relação com o próprio corpo, como continente de que a vida ganha importância ali, né? Já nós temos aqui algumas outras comparações que dizem, né, que os dois funcionam de formas diferentes. Eles têm, além da anatomia, não é, a anatomia física não é o destino, né? Afirma o Freud. E a identidade de gênero é um processo complexo de identificações, escolhas inconscientes e interação com o ambiente. Então, a psicanálise contemporânea reconhece que a polaridade masculino-feminino é fundamental para a teoria clássica. O foco se move para a singularidade da experiência de cada sujeito. Então, aqui, a psicanálise ela já declara que há aquilo que eu falo para vocês da polaridade do masculino e do feminino. Nós falamos em alguns momentos que Deus ele é um só. Deus ele não se identifica com nós, claro, todas as características de Deus, as mãos, os pés, nós chamamos Deus de Pai, porque a gente precisa de uma referência como seres humanos daquilo que nós vemos aqui palpável, todo mundo teve um pai, uma mãe, então nós temos uma referência dessas coisas que nós vemos para chamar Deus. Mas não necessariamente Deus tem essa forma. É uma forma de nós nos identificarmos com ele. Por quê? Nós somos a imagem e semelhança dele. Mas dentro de Deus há o feminino e o masculino. E quando ele criou o homem e a mulher, ele deu a cada um as características mais proeminentes. O masculino para o homem e o feminino na estrutura da mulher. E assim surgiu dois seres complementares. Por quê? Porque quando se unem o homem e a mulher, eles se tornam uma só carne. Uma só carne. Por quê? Porque eles se complementam. O que falta em um, sobra no outro. Entende? Então, Rosângela, mas aonde você quer chegar? Só na estrutura física, se eu olhar para um homem, eu sei a diferença entre ele e eu. Se eu olhar para uma mulher, eu sei o que nós somos iguais. Não é só na diferença. Porque essas diferenças, elas não querem dizer somente a capacidade física, psíquica de cada um. Essas diferenças, elas nos trazem a pensar na nossa função como criação de Deus. Ou seja, eu, como mulher, tenho uma função que o homem não tem. Se vocês olharem tudo que eu falei, que a ciência fala da estrutura física da mulher e do homem, quem é o mais frágil? A mulher.
E o que a palavra fala? Que o homem deve ter a mulher como a parte mais frágil. Fraca? Não. Frágil. Por quê? Porque a nossa densidade óssea é mais frágil, a nossa musculatura é mais frágil. Nós somos mais flexíveis? Somos. Por quê? Porque nós, como nós falamos em outras reuniões, somos aquelas que carregamos o útero. Somos aquelas que geramos a vida, carregamos a vida dentro de nós. Na fase da reprodução ou não, a vida sempre está dentro de nós. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, ele reproduz uma parte dele, dividido, então, masculino e feminino, que estava dentro dele como um todo, porque Deus, ele é um. Quando o homem e a mulher se encontram, eles se tornam um, eles têm todas as características de Deus juntas. Entender? Quando nós estamos separados, cada um carrega uma parte da característica de Deus. Mas quando o homem se une à sua mulher, ele se torna um, porque Deus é um. E em Deus está todas essas características que ele dividiu para nós. Pensando nisso, a palavra de Deus diz, né, de toda a criação, ele diz, não é bom que o homem fique só. Então, Deus fez o complemento para ser a ajudadora, a auxiliadora, para ser aquela que não tem, que complementa aquilo que o homem não tem. Então, se nós pensarmos aqui, se eu falar assim, qual é a característica que você consegue ver num homem? Que você não tem. Vamos lá, quem é que pode dizer aí? Sugestões. O que você olha para um homem e sabe que ele tem e você não tem? Fisicamente? Qualquer característica que você bata o olho, isso aqui é característica de homem. Não é tão emocional quanto mulher. Racional. Ótimo, exatamente. O que mais? Quem dá mais? Força. A força. Para mim, eu já tenho muito claro. Se eu tiver que fazer força e tem um homem, eu, abro mão de, querido, por favor. E, vou dizer uma coisa para vocês. Se eu tiver num ambiente e tem um homem, e pode ser na escola, pode ser adolescente, que é aluno, pode ser quem eu conheço, quem eu não conheço. Se eu estou saindo na porta de alguma coisa, um homem vai na frente, eu paro e espero ele abrir a porta. E ele abre. Gente, é incrível, ele abre. Por quê? Porque o homem tá para prover. É o provedor. O homem é o provedor. É o provedor. Eu sempre achei uma chatice esse negócio de esperar o homem abrir a porta do carro. Não, se joga no chão e se ele não abrir... Porque quero ser prática, mas aí o meu marido, ele tem isso. E aí eu falei, nossa, eu tô atravessando, né? Antes mesmo dessa conversa nossa, desse assunto, da semana passada, já tinha acontecido isso. E aí eu falei assim, eu tenho que deixar ele abrir a porta do carro, né? E assim, foi no momento que ele estava já desistindo de abrir a porta do carro. Eu percebi isso, porque aí chegou o Uber, e aí ele já estava dando a volta. Aí eu fiquei parada, eu falei, não, vamos voltar. Porque eu sempre achei uma chatice, sai muito prático, já um já entra lá, outro já entra aqui. Mas não é isso. Não é essa a questão. Não. Eu depois vou fazer um gancho com isso que eu tô falando. Tá, vamos lá. Características de homem. Força, provisão, racionalidade, que a Sumara falou. O que mais? Não? Mulher. Aí tem tanta coisa. Sim, vamos ficar com as básicas. Mulher, qual é a característica que a gente olha para nós mesmas e sabemos que somos mulheres?
Faz várias coisas ao mesmo tempo. É, né? Olha aí, ó. A delicadeza de poder criar com as próprias mãos. As grandes artistas são mulheres. Por quê? Eu não tenho ninguém aqui para me ajudar. Sensibilidade emocional, intelectual e física. Sensibilidades. Ao mesmo tempo que nós suportamos a pior das dores que um ser humano pode suportar, que é o parto, nós somos extremamente sensíveis. E isso, a arte, a cultura, se nós estamos no centro da nossa feminilidade, ela aflora. Então, essa sensibilidade o homem não tem. O que mais que o homem tem? A capacidade de gerar um filho. O homem não tem. Sofrer 7 dias no mês, o homem não sofre. Que nem diz o pastor Cláudio Duarte, é um bicho que sangra 7 dias com dor e não morre. Né? Suportar. Resiliência. O que mais? Mas me deem aí, me ajudem, meninas. Multiplicadora. Multiplicadora. O que mais? Entra na questão. Recebe uma casa, transforma num lar. Recebe comida, faz uma janta. Né? Multiplicadora. O que mais? Econômica, sabe, no mercado fazer as coisas. É quando quer, né? Porque tem mulher que gasta bem, né? Essa parte aí já não tô me enquadrando. Mas aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Realmente, a irmã Maria, ela tem razão. Mas a mulher sábia. É o que nós estamos caminhando, né? Eternamente, até Jesus voltar, nós estamos nessa mesa. A mulher sábia, ela sabe economizar. Ela sabe fazer, multiplicar o que a gente recebe. A gente sabe fazer. Se a gente quiser. Se a gente não quiser, a gente torra tudo rapidinho. Né? E tem uma coisa que ninguém falou, mas eu não sei se vocês já perceberam. Embelezadora. Nós trazemos à existência o belo. Olha que característica linda de Deus, que é um artista. Em toda a criação, ela é feita nos mínimos detalhes, e quando nós contemplamos a criação, nós vemos isso e nos encantamos com tal beleza, e essa qualidade está dentro de nós mulheres, dentro do feminino, de embelezar, de adornar, né? De fazer ficar cheiroso, ficar gostoso, aconchegante. O homem, não. Tem a fala que a casa precisa de um toque feminino, né? Porque o homem vai ter um fogão, uma pia, uma geladeira, a cama e deu. A cama só com aquele lençol lá, que ele pega, ele lava, e se não tem, ele dorme sem. Aí chega uma mulher na vida do homem, aí tem colcha, tem fronha, tem sofá, tem almofada, tem cortina. Né? Uma mesa bem arrumadinha, uma toalha organizada. Aí tem toalhinha de crochê, tem o suplá de crochê, né? Então, aí começa a aparecer coisa. E o homem, ele fica pensando assim, de onde que surgiu tudo isso. Eu quero ler uma frase aqui para vocês, de Donald Winnicott. Ele é um psicanalista. E olha o que ele falou sobre tornar-se mulher, né? Ele sugeriu que a mulher, ela torna-se mulher através do processo de amadurecimento que envolve a aceitação de sua capacidade de ser um continente para o outro, de se identificar com a maternidade, de ser e de ter seu próprio prazer, né, gozo e criatividade. Queridas, aqui são alguns pontos que a ciência e a psicanálise trazem a respeito do que é
o feminino e o masculino. Mas a mulher é ser um continente. Porque o homem, ele tem a capacidade de montar, desmontar, pegar no sujo e não se importa, pegar no pesado, passar horas a fio, ele aguenta por conta da testosterona, da estrutura física. O homem, ele suporta o peso, a carga, a dor. Né? Quando a gente pensa lá nos escravos do Egito, o homem suporta. Ele tem a estrutura física, os ombros largos, a caixa torácica larga para ele suportar o peso. Quando nós juntamos tudo isso com a palavra de Deus, nós vemos que o homem, ele é a cobertura da mulher. É o que provê, é o que protege, é o que cuida, é o que dá a sua vida em favor da sua esposa. É aquele que serve, é aquele que abre a porta. É aquele que pode buscar um copo d'água. Mas é aquele que, às vezes, vai precisar que você, mulher, seja um continente para ele. Não aquela que diz, eu avisei, eu não te falei? Mas um continente de aconchego, porque mulher faz isso. Quando o homem quebra, que a gente diz quando ele entra num declínio, numa fase da vida dele que ele perde a estrutura, ele perde a força psíquica ou física, ou ele adoece, que ele perde o caminho, naquele momento, ele não precisa de alguém que diga para ele, eu te avisei, eu isso, eu aquilo, que a gente é, né? A gente também, né? Bastante. Não. Ele precisa que a gente seja esse continente que diz Donald. Que a gente use a nossa sensibilidade, que a gente use essa multiplicação, que a gente tenha empatia, que a gente acolha a sua dor e diga, eu estou aqui. Eu estou aqui. Amém. E às vezes a gente não faz isso. A gente prefere entrar numa briga, criticar, usar a nossa força psíquica para discutir, porque se você tivesse feito assim, porque você não me ouve. Nós temos que entender que o homem, ele é razão. Nós temos que entender que nós somos complementares. Mas complementamos a parte faltante desse homem. Auxiliamos nessa parte. Deus nos fez da costela um elemento já pronto. A matéria-prima do homem, ela é concreta. A nossa não é concreta. Ela é de um elemento pronto já. Então, é de um material muito mais elevado do que o concreto, que é o barro que o homem foi feito. E nós temos a conexão espiritual muito mais aguçada do que um homem tem. Nós temos a sensibilidade. Às vezes você vai sentir na sua casa que o clima não tá bom e ninguém precisa te falar nada e você já sabe tudo o que aconteceu. Aí entra a sabedoria. Porque não adianta eu entrar numa queda de braço com um homem. Porque eu vou perder, ele vai perder e vai todo mundo perder. Porque ele é razão, não vai querer dar o braço a torcer. Isso é instintivo, gente. Nós temos que entender, quando eu trouxe aqui a ciência, a psicanálise, são coisas instintivas. Nós podemos ter toda a tecnologia, toda a ciência, nós podemos ter toda a sabedoria desse mundo. O nosso cérebro, a nossa cognição, homem e mulher, funcionam iguais ao dia da criação. As reações
de um homem e as reações, impulsos de uma mulher são iguais a que Adão e Eva passou, a que Abraão com Sara passou, a que Isaac passou com a mulher, entendeu? É igual, isso não mudou. Nós podemos ter evoluído de outras formas, mas hoje a ciência, a neurociência, a psicanálise, elas já provam que nós temos as mesmas respostas psíquicas que dia da criação. Nosso cérebro, ele funciona da mesma forma. Então, eu tenho que entender toda essa genese de como é a estrutura de um homem e para que essa estrutura foi feita, como é a estrutura da mulher e para que essa estrutura foi feita, independente da era que eu vivo, porque cada era tem os seus desafios, as suas bênçãos e as suas dificuldades. Independente disso, eu tenho que entender isso para saber como me posicionar. Porque hoje nós vemos aí, nós mulheres, nos desgastando para fazermos a função que não é nossa. Tendo o outro para fazer. Eu não estou falando de quem não tem o outro que tem a responsabilidade. Eu estou falando de quem tem o outro e que pode contar com o outro. E às vezes, esse outro masculino, se você não é casada, ele vai surgir na sua vida de diversas formas. O tiozinho na feira, aquele entregador que vai se oferecer para carregar para você até a sua porta. Sabe? É assim, ó, aquela criança, aquele menino que vai segurar a porta para você passar. E que vai te dizer bom dia. Ou vai dizer, quer que eu seguro? Quer que eu abro? E você vai dizer, não, pode deixar que eu faço. Não, é só eu que faço isso. Ninguém mais aqui faz. Só eu dou conta, pode deixar que eu faço. Não precisa. Mas a mudança que a gente quer, que a gente viu lá, Freud falando da polaridade do masculino, do feminino, tá tudo invertido, gente. Tem um monte de gente que fala de polaridade, de inversão de polaridade, mas essa inversão começa dentro da gente. Quando eu, como mulher, me torno mais masculina do que o homem. Por quê? Porque eu posso montar um móvel, porque eu posso trocar uma lâmpada, porque eu posso subir numa escada, porque eu posso carregar um galão de água. A água acabou, eu vou lá e troco. Porque eu posso trocar a resistência do meu chuveiro. Eu posso fazer um churrasco. Vou lá e faço. Eu vou sofrer mais? Eu vou sofrer mais. Por quê? Porque carregar uma lenha é mais pesado, subir na escada lá eu vou passar. Mas eu posso fazer. Eu tenho capacidade cognitiva para fazer. Só que se você tem o masculino à sua disposição, você está matando o masculino. Porque você não permite que ele exerça aquilo que ele foi criado para fazer. Aí, quando ele está sentado lá no sofá, que você quer que ele vá lá e arrume a telha da casa, que está dando goteira, ele vai dizer, tá, depois eu vou. Aí, passou uma semana, você vai falar de novo, tá, não, depois eu arrumo. Aí, passou 6 meses, ele vai dizer, tá, não precisa ficar me lembrando todo dia. Eu vou arrumar. Mas por quê? Porque lá atrás, você podou ele. Deixa que eu faço. Ou pedia para ele fazer, ele não fazia na hora que você queria. Você ia lá e resolvia. Aí, nós queremos o quê? Reclamar? Que a gente sabe fazer isso muito bem. A mudança começa em nós. O feminino carrega bebê. O resto, que já é bastante. Alguns têm 1, 2, 3, 4, 5 filhos. O resto, se tiver um homem para carregar, por favor. Para quê? Ah, eu vou ajudar. Ele pediu ajuda? Não. Se ele não pediu ajuda, então tá bom, ele dá conta. E isso vai ser bom para ele quando ele der conta de tudo e você dizer assim, meu amor, obrigada.
A relação na sua casa vai mudar tremendamente quando você entender que você nasceu para uma coisa e ele nasceu para outra. E você cumpriu o seu papel. O seu papel. Hoje nós estamos aí, né, cada vez mais as mulheres tomando lugares. Como sempre foi. Né? Até o Rabino trouxe vários textos bíblicos de mulheres que eram apóstolas muito antes de Paulo surgir. Mulheres sempre fizeram, sempre se disporam. Por quê? Por causa dessa sensibilidade. Mas como eu disse na outra reunião que a gente teve, vai surgir uma Débora quando um homem for omisso na sua função. Ou quando não houver homem suficiente para cumprirem aquela função. Então vai surgir uma Débora. Vai surgir uma apóstola, vai surgir alguém que faça. Por quê? Não pode ficar um espaço em branco. Porque Deus, ele é sincronia. Tudo funciona o tempo inteiro, não para. Então não pode ficar esse espaço em branco. Mas agora, se eu quero tomar as rédeas de tudo na minha vida, sem que o masculino cumpra o seu propósito, eu estou sempre ali na frente, eu não estou permitindo esse homem assumir a sua posição. E isso começa na nossa casa. Começa nas coisas que a gente tem que fazer. Eu tenho uma coisa aqui na minha casa que eu estou esperando meu filho, vai fazer 1 ano. Eu não botei a mão. Tá lá esperando para ele. Esse final de semana, eu vou lembrar ele de novo. Uma hora ele vai fazer. Mas eu decidi na minha vida, e digo para vocês, para eu deixar alguém abrir uma porta para mim, segurar uma sacola, me ajudar com alguma coisa, um homem fazer uma coisa assim, eu tive que exercer muito a presença. Eu posso, mas eu não preciso. Eu tenho 2 mãos para abrir uma porta. Mas se chegar alguém para mim, não, pode deixar claro para você. Óbvio. Ah, mas é um estranho, e daí? Ele se ofereceu. E para ele, talvez, foi a coisa mais gratificante que ele pode fazer por alguém. Sabe, eu quero ser a velhinha que os jovens, os meninos jovens vão se oferecer para carregar minha sacola para eu atravessar a rua, me dar o braço para eu atravessar a rua. Porque isso vai fazer diferença mais para ele do que para mim. Entende? Porque ele entende o seu lugar. Então a Genésio, ela fala isso, o lugar de cada um. Porque Deus não criou nós para tudo. Deus criou cada um para o seu lugar. E é isso que nós temos que entender. Alguém quer falar alguma coisa? Você falou tudo. Eu tenho um bocadinho ainda, mas eu já vou deixar vocês falar também. Você falou tudo. Então vamos lá. Efésios 5:25. Para o homem, o amor sacrificial e a liderança. Ou seja, eu posso sugerir ao meu masculino uma direção, mas quem vai escolher a direção que vai tomar é o masculino. E um homem, ele paga o preço da direção e da escolha que ele fez. Porque quando ele não paga esse preço, sobra para a mulher pagar. Lembra? Toda vez que um homem se omite, a mulher surge uma Débora. Então, se o homem faz uma escolha e a gente tem que sugerir, o diálogo entre nós com os companheiros não pode ser me dá, me faz, eu quero, me alcança, pega, eu preciso daquilo, me dá aquilo, tem que fazer aquilo. Não. Poderia, eu gostaria, seria possível, você está disposto, eu penso que esse caminho é melhor. Então, assim fica o nosso vocabulário com o homem. Quem escolhe o caminho é o homem. Quem paga o preço da escolha é o homem.
Se a mulher tiver que pagar o preço da escolha do homem, está disfuncional. Não está de acordo com a genese de Deus, tá? Então, ele tem que ser provedor e protetor e ensino e direção espiritual. Então, esse homem, como eu sempre digo, ele tem que prover fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, tá? O pacto do homem é com a mulher, porque foi ele quem escolheu a mulher que ele queria casar. O pacto da mulher é com os filhos, porque ela gera, cuida e educa os filhos, tá? Então, para a mulher ficou como auxiliadora e companheira. Às vezes, o homem vai precisar que, além de auxiliadora, você, né, a mulher, seja aquela que se opõe e diga, você fez errado, porque ser auxiliadora, estar no nosso lugar, não é ser conivente com o erro. Deus não é conivente com o erro conosco. Quando nós estamos errados, Deus nos corrige. Então, quando o outro está errado, eu tenho a liberdade de dizer para ele, você está errado. E eu não sou conivente com o seu erro. Resolva. Isso não é tomar o lugar da liderança, mas é estar como companheira. Afinal de contas, o homem e a mulher, quando se juntam, eles são todo. Eles são um, como Deus. Essa unidade de Deus está no homem e da mulher. Então, a mulher, ela é aquela que cuida do lar, que educa os filhos, né? Temos ali Provérbios 31, que fala sobre isso. Uma boa administradora. Por isso que muitas mulheres são empresárias nessa área, porque são boas administradoras, são talento que Deus nos deu. E Tito 2, de 4 a 5, né, também fala sobre isso. Sabedoria e discrição. 1 Timóteo 2, 9. Né? Então, nós somos discretas no nosso comportamento e temos sabedoria. Acontecer alguma coisa, eu já tenho a sensibilidade, já captei tudo o que acontece. Tá? Penso que deu para esclarecer um pouco a posição e a função do homem e da mulher. Amém. Quando isso funciona, é o céu na terra. Por quê? Porque está sendo trazida para a terra a unidade de Deus. Antigamente a gente via isso mais facilmente. Hoje em dia é mais difícil ver isso. O que nós vemos são casamentos desalinhados, são brigas, uma mulher sobrecarregada, carregando tudo, né? Infelizmente, é a realidade de muitos lares. Eu mesma, particularmente, já vivi isso. Então, assim, eu não sou contra a família, muito pelo contrário. Eu sou a favor. E a minha função aqui também é resgatar isso. Mas esse resgate começa onde? Em nós. Porque nós somos mais sensíveis e mais dispostos a buscar e trazer à existência tudo que é de Deus para a nossa vida. Então, começa quando eu tomo o meu lugar de ser acolhedora, sensível, embelezadora, com a minha sabedoria, eu dar bons conselhos quando me pedem, eu estar disponível, eu poder ser casa, eu poder ser acalento, eu poder ser colo. Essa é a nossa função. Que é ser amor. É um processo difícil? Sim. Quando a gente não vive, sim. Eu vivi muito tempo no automático, no controle de tudo, querendo que tudo desse muito certo, sobrecarregada. E eu pedi para Deus, me ensina a ser mais amor, a transbordar de amor. E, assim, é uma experiência maravilhosa. Porque a gente começa a ver coraçãozinho em tudo quanto é lugar, né? Outro dia eu falo sobre isso. Mas, assim, é sempre? Não, claro que não, né?
uma vida de um jeito para você voltar e restabelecer, resgatar tudo isso? Então, eu estou num processo aí de 4 anos já. É devagar e é todo dia. É um estado de presença. Mas só assim nós vamos conseguir voltar ao nosso lugar de acordo com aquilo que Deus criou. Então, é importante nós estudarmos como é a mente humana, a mente do homem, a mente da mulher, qual é a função do homem, a função da mulher, aonde a mulher tem que se colocar, aonde é o papel dela, para que os dois juntos se completem. Porque quando um muda, o resto muda. Automaticamente. E aí eu quero que a irmã Sumara, se ela puder, compartilhar um dos testemunhos brevemente, a gente tem uns minutinhos ainda, antes da sua oração, que você possa compartilhar um dos testemunhos que você compartilhou lá no nosso grupo, por favor. Eu apertei outro botão aqui, peraí. Pronto, apertei um botão errado sem querer. Estão me ouvindo? Amém. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Então hoje foi muito interessante outra coisa hoje. Eu desci a tábua de passar roupa para fazer as costuras. E aí tá tão encucado na minha cabeça, né, que eu preciso fazer a minha parte e deixar o meu marido fazer a parte dele. Porque aquilo que eu ouvi, que quando a gente não deixa o homem fazer, ele se cansa, isso ainda tá queimando em mim. E aí foi tão engraçado que agora eu tô assim, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho que fazer? Aí a tábua de passar roupa tava aqui, aí eu fiquei assim, sou eu que tenho que subir a tábua de passar roupa ou eu tenho que pedir para subir a tábua de passar roupa, né? E tem sido fantástico, porque eu estou aprendendo a me colocar no meu lugar de mulher, de esposa, de mulher sábio, de a parte feminina do casal, a parte feminina de Deus está em mim, a parte masculina de Deus está nele. E aí se completar, né? Estou num processo. E é interessante que agora eu tenho que. Antes eu já ia fazendo. Aí agora, não, deixa eu pensar, isso eu tenho que fazer, isso eu tenho que esperar. E eu acho que está trazendo leveza, assim, sabe? Eu peguei um caderno rapidinho, porque a gente está com 7 minutos. Olha que interessante que eu aprendi. No hebraico, a palavra homem é ish, e a palavra mulher é isha. Só que ish significa fogo. E aí o que acontece? Se no ish foi colocado o iod de Deus, que é da palavra Iá, aí o eixo deixa de ser fogo e se forma o homem. E a mulher, Ixá, ela tem o rei e o iode de Deus. E em Coríntios, 1 Coríntios 7, 9, diz assim, é melhor casar do que abrasar-se, porque no casamento é recebido o Deus nessa união. E aí o homem, ele deixa de ser fogo, somente fogo. E o homem e a mulher é completo com Deus, porque aí no homem e na mulher tem o iode e tem o rei. Lindo, 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 lindo. Lindo. E o abrasar está ligado à carnalidade, tá? Carnalidade, isso mesmo. A carnalidade. Então, por isso que quando Deus criou o homem, ele diz, não é bom que fique só. Tudo na criação era bom, mas o homem não é bom que fique só. Justamente por quê? Por causa da carnalidade. Tá? Mas perfeito, lindo. Parabéns. Muito interessante o que eu aprendi, eu achei que coube no assunto aqui. Pode fazer a oração para nós, por favor? Posso. Soberano Deus, soberano do universo, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez, tem feito e sabemos que ainda vai fazer.
E esse momento, Senhor, de nos unirmos, nos reunirmos para estudarmos e para entendermos a essência, o projeto de cada uma, Senhor, é fundamental até mesmo para o futuro, Senhor, porque se hoje nós corrigimos, Senhor, a essência da nossa casa, Senhor, nós vamos gerar filhos, meu Pai, bem formados para levar o teu nome com uma verdade reluzente, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por ter a paciência, o amor que o Senhor tem conosco, meu Pai. E nós vivemos nesse mundo, Senhor, o mundo não é isso, mas nós não pertencemos a ele, por isso nós estamos estudando e vamos andar na contramão deste mundo, voltando, Senhor, para o Éden, cada um com a sua essência. E nós, mulheres, vamos atrair os nossos maridos, Senhor, para essa essência também, porque a tua palavra diz que o posicionamento da mulher sábia santifica o marido incrédulo, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo que lares serão restaurados e serão firmados, Senhor, através dessa palavra, onde cada um irá exercer o seu real papel, o papel que o Senhor determinou desde a criação, lá em Gênesis para cada um de nós. Te agradeço, te louvo, em nome do seu Filho ungido e amado, Yeshua HaMashiach, por esse momento, Pai, que tem sido transformador para as nossas vidas. Amém. Amém, queridas. Então, nos vemos no sábado, 1h, temos oração, né? E vamos ver, conforme eu vou conseguindo, a gente vai fazendo desses períodos aqui, né? E aí a gente consegue conversar mais, não só eu falando, né? Mas achei que era importante, porque falamos da identidade, falamos de Débora, falamos já de tantas coisas. E a gente precisa entender a posição, né? E praticar, mais do que nunca, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, aonde estivermos. Ouviu, Maria? Nada de carregar sacola mais. As pessoas me oferecem. Vocês não é idiota. Precisa. Pensa do outro. Senhora, posso ajudar? Não precisa. Olha, tapada. Não é. É porque a gente tem na nossa cabeça, como eu falei, que nós somos poderosas. E que pode ter força. Não, agora eu vou deixar. Vai levar. Tem em mente não ser fardo. É a culpa. A gente vai falar sobre isso. Eu vou mexer com vocês ainda. Pode deixar, fique tranquila. Tá tudo escrito. Mas quando a gente acha que a gente é um fardo e que a gente tem que fazer tudo porque a gente não pode ser pesada. Mas deixar o masculino fazer é trazer leveza para a sua própria vida. Amém. E a gente tipo assim, acha que eu sou uma coitada, acha que eu não consigo. Não, a linha de raciocínio é que isso está incutindo na gente. É isso aí. E às vezes é inculcado. É de ver e aprender. Tempo, geração para geração, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que parar, tá? Eu vou deixar mais um exercício para vocês lá no grupo, tá? Tarefinha para fazer, tá? Essa semana, façam. Essas tarefinhas, elas têm cunho de neuroplasticidade, tá? Não estou trabalhando com vocês só o acaso. Estou trabalhando também em terapia com vocês, tá? Então, façam a atividade lá e a gente vai colhendo os resultados ao longo do tempo. Tá bom, queridas? Obrigada. Deus abençoe. Shalom a todas. Boa noite. O lar de vocês. Eu amo a todas, tá? Se precisarem conversar, estou à disposição. Pode me chamar, tá? Obrigada. Se eu puder ajudar, conte comigo. Amém. Shalom, shalom. Shalom, meninas.